Olá, bom dia. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida, para a vida da sua família, para orar por você e pela sua casa. Deixar sempre uma mensagem de conforto para a sua vida. Uma palavra para que você medite durante todo o dia. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a de sua família. Que você possa abrir seu coração para esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Que você possa ter fé, sabedoria e confiança nesse Deus. Porque é dito, tudo posso naquele que nos fortalece. Você quer ser forte? Você quer ser um vencedor? Nesse mundo de lutas e provações, perseguições, tentações, dificuldades? Só tem um caminho: obedecer a Deus, fazer a vontade dele, seguir os propósitos dele na minha e na sua vida. Confiar inteiramente nesse Deus. Hoje eu trago para a nossa meditação sobre lavar os pés. O que significa para você a palavra lavar os pés? Será que é simplesmente ir para o chuveiro e tomar um banho? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Mas antes de ler essa meditação, vamos pedir a orientação de Deus para abrir nossa mente para que possamos entender o que vamos ler. Feche os olhos e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, por favor, Senhor, primeiramente queremos pedir perdão aos nossos pecados, pedir, Senhor, que o Senhor esteja aqui com cada um de nós. Inclina seus ouvidos, Pai, para ouvir essa humilde prece. Mais uma vez, que eu venho na Tua presença para Te pedir, não só pela minha vida, mas pela vida de meus familiares e a vida de todos, Pai, que tem contato com essa meditação, com esses vídeos, Pai, que eu tenho postado intencionalmente para dar uma luz, um ânimo a essas pessoas que têm contato, para que essas pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que o Senhor é, o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que transforma, que cura, que restaura. Por favor, Pai, envia seu Espírito Santo sobre cada um que vai ouvir essa mensagem de meditação, que vai ouvir essa oração, Pai. Esteja com essa pessoa e com os seus familiares. Esteja com suas necessidades. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada uma delas. E eu entrego nas tuas mãos. Abra nossa mente para entender o que vai ser lido. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos saber o que a pessoa que escreveu esse livro, né? Que eu acho que já falei para vocês, esse devocional foi escrito por Rodrigo Silva, né? Para nos auxiliar na palavra de Deus, para termos um dia feliz, um dia de esperança perante o nosso Deus e Salvador. Então vamos lá para a leitura. Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. João, capítulo 13, versículo 5. Você já viu a expressão pé rapado? Usado para descrever a forma pejorativa alguém muito pobre? Entende o sentido dela ao observar em várias igrejas católicas do interior de Minas Gerais uma barra de ferro localizada à porta do templo, onde os mais pobres costumavam limpar os pés antes de entrar para assistir
à missa. Esse costume remonta ao século XVII, como evidenciado pela idade de algumas igrejas. Naquela época, as ruas não eram asfaltadas e a lama era inevitável, especialmente em dias de chuva. Os mais pobres chegavam à igreja a pé, enquanto os mais ricos vinham a cavalo ou em charretes. Assim, estes chegavam com os pés limpos, ao passo que os mais simples traziam as solas repletas de barro. Para não sujar o piso da igreja, eles precisavam raspar os pés na barra de ferro antes de participar da missa. Daí a expressão pé rapado. Quando aprendi isso, fiquei pensando nos pés das pessoas no tempo de Cristo. Se chovia, era lama. Se fazia sol, era poeira. Se nevava, era barro misturado com gelo. As unhas não deveriam ser nada atraentes, e as solas dos pés provavelmente ostentavam muitos calos, já que era comum andar descalço, usando sandálias apenas em grandes centros ou durante longas viagens. Imagine agora Jesus se abaixando para retirar as sandálias dos discípulos e lavando seus pés. Este gesto era tão humilde que uma antiga lei judaica proibia até mesmo os mais humildes dos servos, se fosse hebreu, de lavar os pés de seu senhor, atar ou desatar suas sandálias, ou carregar suas coisas quando ele ia para o banho. A força desse ato vai além de uma representação estética ou litúrgica. Deve ser um lembrete constante para nós. Cristo nos ensina a beleza da humildade e nos mostra que, se Ele não nos limpar, não teremos parte alguma com Ele. João 13, versículo 8. Depois de lhes lavar os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Não sei se os discípulos entenderam, mas eu creio que entendi. Porém, serão meus atos que confirmarão se de fato compreendi. Que Jesus nos ajude hoje a imitarmos seu exemplo de serviço. Amém? Então, como foi lido aqui, as pessoas andavam descalços, né? Com seus pés sujos. E ninguém queria fazer esse ato para ninguém, de humilhar-se, se ajoelhar e lavar aqueles pés sujos, muitas vezes de lama, de poeira. E Jesus, nos dando exemplo de humildade, ele fez isso. Quando ele chegou em Pedro, Pedro recusou. Ele falou: não, Jesus, jamais eu vou permitir que lave meus pés. Como Jesus respondeu para Pedro? Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo no reino de Deus. E aí Pedro foi entender, né? E aí qual foi a resposta de Pedro? Senhor, não só os pés, mas a cabeça, meu corpo todo. E Jesus lhe disse: Pedro, não precisa lavar aquilo que já está limpo, e sim aquilo que está sujo.
sabe hoje o que está sujo em minha vida e na sua vida não seja os pés, mas sim o coração. Quem sabe é o nosso coração que precisa ser lavado. Porque temos ódio de algum irmão, temos preconceitos com alguns, não entendemos muitas vezes as atitudes de Jesus. Devemos orar, dobrar nosso joelho, orar, implorar, clamar ao Senhor, que abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender essas coisas que Jesus fez e deixou para nós como exemplo. Porque não é fácil. Como disse Paulo, aquilo que quero fazer não consigo, mas aquilo que eu não quero, esse sim eu faço. Essa é a realidade na minha e na sua vida. Fazer as coisas erradas, a gente faz automaticamente. Fazer o que é certo é uma luta constante. Porque Satanás e os anjos mal, ele está sempre ao nosso derredor, procurando uma brecha para atrapalhar a nossa vida, fazer com que percamos a nossa salvação. É uma luta contínua, uma luta árdua. Temos que orar, jejuar, buscar Deus nas primeiras horas do dia, de madrugada. Procurar abrir a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, a Santa Bíblia. Porque ali é uma carta de amor, né? Tipo uma bússola para mostrar o caminho que nos leva à salvação, aos céus. Somente através da palavra de Deus, dos exemplos de Jesus, do ensinamento de Jesus, nós vamos nos libertar da garra do Satanás. E temos que ser sábio, não abrir brecha para os anjos maus, para Satanás. Temos que ter essa sabedoria. Você, mulher, ore pela tua casa, ore pelo seu esposo, ore pela sua família. Ore para que o seu lar seja um pedacinho do céu. Você, esposo, honre a sua esposa. Ame-a acima de tudo, como Deus disse. Amai as suas esposas como o seu próprio corpo. Porque ninguém quer maltratar o seu corpo. Então Deus disse essa palavra. Porque muitas vezes o que tem acontecido nesse mundo? Traições, pessoas saem, deixam suas esposas em casa. Muitas vezes ela está mal arrumada, não está bem agradável aos olhos. Por quê? Ela está se dedicando ao seu esposo e seus filhos, dedicando à casa, ao lar. Aí lá fora, ele vai encontrar pessoas limpinhas, bem arrumadinhas, perfumadas. Por quê? Muitas vezes, vai ver a casa dessas pessoas. Está deixada ao lado, né? Mal cuidada. Muitos filhos deixados em creche. E é isso que nós temos visto hoje. Como a palavra de Deus fala que no final dos tempos, o amor de muito ia esfriar. E é o que nós estamos vendo hoje. Porque as pessoas procuram sempre olhar o belo aos olhos. Não olha a beleza interna. Que Deus nos ajude a enxergar a beleza de cada um por dentro, né? O caráter da pessoa. A pessoa ser respeitosa, ser uma pessoa digna. Devemos prestar atenção nisso. E não só na aparência. Quantos homens e mulheres por aí casaram com pessoas lindas, maravilhosas, com corpo escultural e foram traídos, foram enganados. A pessoa, para manter sempre linda, umas unhas lindas, maravilhosas, deixa a casa de qualquer jeito, imunda, não cuida do seu lar, não cuida do seu esposo, não cuida dos seus filhos, deixa seus filhos na mão de empregadas, quem pode pagar, outros deixa
como eu já disse, em creche. Paramos para pensar nisso. E vamos dar valor àquilo mais precioso que Deus nos concedeu, que foi para nós, mulher, ter o dom da maternidade. Cuidar de nossos filhos como preciosidade. Porque vai chegar o dia que vamos ter que prestar as contas a Deus. Porque nós somos apenas mordomos aqui. Porque nossos filhos não são nossos, na verdade. São de Deus. Nós só temos que cuidar deles. Amá-los. Verdadeiramente. Que essa simples palavra que eu estou passando aqui para vocês, que vocês parem para meditar. E que o Espírito Santo de Deus abra a mente de cada um de vocês possam entender. E quem sabe colocar em prática. Que Deus continue te abençoando e protegendo você e sua família. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra? Fechamos os nossos olhos. Santo Deus, eterno Pai, que eu diminua, Pai, a cada dia e o Senhor cresça na minha vida. Que o Teu Espírito Santo venha usar a minha boca, Pai, para falar com as pessoas, que elas possam entender, Pai, o Teu plano de salvação para cada um, para cada família, Pai. Tire de mim as pessoas invejosas, as pessoas que querem meu mal, que elas possam, Pai, entender que cada um tem sua maneira de expressar, a sua maneira de procurar te servir, ó Pai. Abençoa cada lar, a cada pessoa que vai ter contato, Pai, com esse vídeo gravado. Que Teu Espírito Santo trabalhe na mente e no coração dessas pessoas. Abençoa elas e suas famílias. As guarde, as livre do mal. Que elas possam, Pai, se entender e gostar e ver a importância que elas compartilhem com seus familiares, com seus conhecidos. Se possível, se inscreva no canal para não perder, Pai, nenhum vídeo. Que elas possam entender, Pai, qual é o meu propósito aqui, não de me aparecer, mas de mostrar a Tua face. Mostrar, Pai, o que o Senhor deseja para cada um de nós. Por favor, Pai. Cale a boca do Satanás, do inimigo, Pai, que tenta nos desanimar, mostrando só nossas falhas, tentando nos derrotar, Pai. Que o Senhor tape nossos ouvidos e os nossos olhos para esse tipo de comentários maldosos. Que a nossa luz brilhe para esse mundo de trevas. Que através dessa simples pessoa, Pai, humilde, que tem poucos estudos, mas que Jesus venha se mostrar a essas pessoas através dessa sua humilde serva. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que assim seja. Louvado seja Deus na minha e na sua vida. Até o próximo vídeo. Como foi dito, se você gostar, compartilhe, se inscreva no canal. Passe para outras pessoas que talvez precisem ouvir também. Amém? Até o próximo. Fica com Deus.